estive fazendo aula de português. Não, intensivo. Então vou tentar falar tudo em português. Se eu esqueço alguma palavra, vocês corrigem. Ela aqui, o professor. Então, bueno, a razão porque fazemos essa palestra aqui agora não tinha sentido. Estamos falando de fazer alguma coisa, estamos fazendo agora, mas eu estou na Argentina fazendo muita coisa para a fundação, que começa daqui a 3 semanas, toda a programação da atividades que vamos fazer durante todo esse ano e os próximos anos também. Que eu convido também para vocês ficar na website para que conheçam mais do que vamos fazer na fundação agora, que como eu falava sempre nas palestras, porque o propósito do que eu estou fazendo é a reconexão entre a Terra e o humano através da sociedade. Sim? A sociedade como uma ferramenta para o humano ajudar a Terra a se evolucionar. Então, para fazer isso, temos que reconhecer mais do processo de evolução da sociedade, por que existe a sociedade, porque o humano criou a sociedade. Então, o que estamos fazendo na fundação é tentar de fazer todos os meses, de março até novembro, fazer atividades nos chakras sociais. Sim? Então, vamos fazer agricultura no primeiro mês, depois cultura, tecnologia, depois economia, educação, política e espiritualidade, último. Então vamos fazer palestras, também conferências dessas temáticas específicas para fazer uma rede de informação, sim, que não só a informação que eu vou dar lá, mas também pessoas invitadas, convidadas para fazer palestras e conferências para que vocês possam também ter toda essa informação e reconectar toda a informação de pessoas que estão em outros países também, para que eles possam falar do que estão fazendo, muitas mais coisas. Então, isso é o que vamos fazer, a intenção da fundação, de ajudar a reconhecer melhor os chakras sociais e como trabalhar com elas para nos transformar desde dentro até fora, sim, a toda a Terra. Mas para fazer a transformação de toda a Terra, nós temos organizado para os anos 2016, 2017 uma outra viagem, como nós fizemos em 2012, que foi Harwittum. Então, o Harwittum foi o começo do viagem que não acaba nunca, sim? Mas ficamos uma intenção em alguns tramos dessa viagem. 2012 foi a reconexão, sim, da rede fisicamente. Mas quando fizemos isso, reconhecemos a sociedade, o sistema social, como a ferramenta para ajudar nessa reconexão. Então começamos a fundação para ajudar a Terra, a evolução da Terra, a evolução humana, como uma ferramenta para a transição deste novo tempo que vamos a viver. E depois disso, o que aconteceu que começamos a reconhecer da informação da Terra é que a razão pela qual não podemos mudar os sistemas sociais é porque os sistemas sociais não só estão aqui dentro na cabeça, mas também estão na cabeça da Terra. A cabeça da Terra é o que a gente chama de consciência coletiva. A consciência coletiva é a consciência da Terra, mas essa consciência da Terra é o mesmo que para nós, em nossa vida, a consciência que nós temos de nossos avós, sim, ou os ancestros.
vocês estão condicionados geneticamente e conscientemente, culturalmente, por os ancestros, sim? Na sua família, no seu povo. Esse condicionamento faz que, a vezes, não podemos transitar ou mudar a nossa vida, sim? Temos que perdoar aos outros, perdoar aos ancestros, agradecer, sim? Aceitar os ancestros, tudo isso para poder mudar a nossa vida atual até o futuro. Mas o que acontece com a sociedade? A sociedade, o que acontece é que os ancestros da sociedade são os impérios, são os países que já têm muita experiência na história, como Roma, como o Império Persa, como Atlântida, sim? Cada vez mais atrás. Então, para saber como podemos fazer uma transformação desse sistema, temos que, primeiro, interpretar como vamos a soltar, a perdoar, a aceitar, a transformar os ancestros, sim? Porque eles fizeram toda a rede que hoje temos nós da nossa sociedade atual. Então, para transformar isso, temos que vir a consciência coletiva do planeta. Essa consciência coletiva, só uma vez na história, esteve toda conectada como um só povo. Esse povo foi a Atlântida. Atlântida, há 15 mil anos, mais ou menos 20 mil, 15 mil anos, é a única civilização que teve acesso à rede universal. Essa rede universal, que é a consciência coletiva do planeta, a consciência propriamente do planeta, essa rede fica tudo o que nós fazemos na história como uma única consciência, a consciência coletiva. Então, tudo o que as civilizações fizeram na história, nós agora estamos fazendo o mesmo, sim? Porque ainda está nessa frequência da consciência coletiva. Se nós queremos mudar todo o planeta e transcender os sistemas atuais, temos que vir nessa rede e transformar essa rede, sim? Virar a frequência dessa consciência para poder transcender e mudar o mundo atual. Então, aproveitando que o Sol, a galáxia, estão mudando também de lugar, sim? Nessa viagem pelo universo, e a Terra está mudando também de lugar com respeito ao Sol, frequencialmente falando. Essa frequência vai ser muito, muito forte em 2024, sim? Por causa das tormentas, das explosões solares, sim? É o câmbio a mudança dos polos, sim? Então, em 2024 é um ano específico para nos receber toda a frequência do Sol. Então, essa frequência vai fazer que comecemos a vibrar mais alto. Mas para receber essa vibração, temos que também mudar a nossa perspectiva dessa vibração. E para mudar a nossa perspectiva dessa vibração, temos que mudar a nossa consciência. Mas como essa mudança do Sol afeta toda a Terra, não só temos que mudar a nossa consciência, mas também liberar e mudar a consciência do planeta para receber essa informação nova, essa perspectiva nova. Perspectiva é uma dimensão. Nós estamos na terceira dimensão, que é a nossa perspectiva atual. Mas essa frequência que vamos receber a partir do 2024 é a quinta dimensão. Então, nós temos que começar a vibrar na quarta dimensão a partir do 2024 para receber melhor essa informação. E como a gente pode fazer isso? A única forma de fazer isso é mudando a rede planetária. Mas não mudando a rede propriamente dita, mas mudando a frequência que a rede está pedindo, está pedindo para nós mudar. Sim? O que temos que fazer para isso é fazer o mesmo que poderíamos fazer com o nosso corpo, uma massagem ou acupuntura, sim, na Terra. Como os antigos fizeram na Atlântida, eles colocaram
em todo o mundo, sim, os megalitos, se fala assim? Os megalitos, sim, monolitos, todas essas construções que depois viraram obeliscos, depois viraram pirâmides, sim? E depois viraram templos, e agora temos catedrais. Bom, não mesmo, mas mais ou menos igual. Então, todas essas construções são os pontos que conectam a consciência coletiva com a Terra através da sociedade. Então, o que vamos fazer no 2016, 2017, que vamos convidar todos vocês também para que façam trabalhos conosco todo o tempo, é fazer uma mudança dessa frequência. Para fazer essa mudança, temos que reconhecer a rede e como funciona a rede planetária, sim, para poder fazer essa mudança. Então, os Atlantes foram as primeiras pessoas do planeta que a conseguirem reconectar toda a rede planetária e utilizar a consciência planetária para um só povo. Sim? Por isso eles tinham o contato e o poder sobre todo o planeta Terra. Quando essa civilização caiu, sim, desapareceu, ninguém mais a conseguiu exatamente o mesmo que eles depois disso. Então, temos 15.000 anos desconectados de toda a rede planetária. Só utilizamos na meditação, depois voltamos, mas não socialmente. Socialmente, começamos a fazer impérios, começamos a fazer reinos, sim, coisas para sobreviver, porque não sabíamos como fazer se não tínhamos toda essa consciência. Então, quando a Atlântida finalizou, a rede ficou como pensamento atlântico. É por isso que, durante todos esses anos, milhares de anos, repetimos uma e outra vez colonização, repetimos uma e outra vez imperialismo, populismo, sim? Repetimos todo o sistema, depois caída o império, depois outra vez o mesmo, sim? Sempre igual, porque é o mesmo padrão que a Atlântida utilizou. Então, não é mau, sim? Não é ruim, sim? Não é ruim, é o sistema. O que é ruim é repetir sempre o mesmo, sim? Vocês já sabem isso. Não, você sempre, quando fala humano, sempre vai, como falam, tropeça com a mesma pedra. Tropeça com a mesma pedra, tá. Isso é porque a consciência coletiva é a mesma, sim? Então, nós podemos cambiar tecnologia, cultura, todo, mas repetimos o mesmo, sempre. E para mudar isso, temos que mudar a consciência da Terra. Mas como mudamos a consciência da Terra? Onde temos que trabalhar para fazer essa mudança? Então, aqui temos... O que aconteceu? Não tem internet. A rede universal da Terra é essa aqui. Você conhece? É a geometria sagrada. Sim, a geometria. A geometria são os padrões de nexo, sim, da frequência da Terra, que é a nossa consciência. Isso pode ser interpretado como as nossas neurônios, sinapses, sim, cerebral. Todos esses pontos aqui são os pontos que os nexos, sim? Esse aqui, aqui. Esses pontos são os pontos de repartição da frequência, sim? Mas é muito legal olhar isso aqui. Vem isso. Esses pontos. Isso aqui. Não posso agrandar porque senão desaparece. Mas vejam aqui. Esses pontos aqui, tem um aqui, quando são os pontos mais grandes. Sim? Esses são os portais mais grandes da Terra. É por esses lugares aqui que desce toda a energia do universo. E quando desce aqui, se expande, sim, por toda a rede. E se vocês
podem olhar. Não, aqui se vê melhor. De longe. Aqui vocês vão ver outros nexos aqui, que é a flor da vida. Sim? A flor da vida. Então, a Terra mesma é um ovo, sim? Com a flor da vida, sim? Em todos os lados. Esses pontos aqui são os pontos mais importantes para descer toda a energia universal. Então, se nós queremos mudar a frequência universal aqui na Terra e transformar a sociedade para que a sociedade se vire uma ferramenta para o processo de transformação planetário, o que temos que fazer é viajar nesses pontos e fazer a transformação física nesse ponto, para que depois, quando a frequência desça, chegue toda essa mesma informação a toda a rede. Por isso, o que vamos fazer, vamos trabalhar nessa viagem é o que se chama o dodecaedro planetário. O dodecaedro é uma figura geométrica que tem 12 lados. Sim? É esse daqui. Bem? Sim, esse daqui. Conseguem ver? Sim. Tá. Tudo isso é o dodecaedro. No meio é o ponto específico de reconexão interplanetária. Sim? Isso é o octaedro, que é aqui. Sim? Os octaedros no planeta fazem de conexão extraterrena e intraterrena, e o octaedro conecta todo o planeta. Sim? O padrão de todo o planeta. Então, o que nós temos que fazer é reconectar esse ponto aqui com toda a rede, para que depois as linhas lei, sim? Feminino, masculino e neutral, espalhem toda a informação por todo o planeta. Sim? Isso, vamos ter 2 anos para fazer isso. Uma viagem todo contínuo. Sim? Uma viagem que vai começar na Antártida e vai finalizar também na Antártida. A viagem de 2012 começou em Canárias, Ilhas Canárias, porque representam os 7 continentes. Mas trabalhamos sobre a Kundalini planetária para trazer a energia do chakra base até o chakra coronário, que é a Antártida no planeta. Sim? África, Oceania, Ásia, Europa, Norte América, Sudamérica, Antártida. Então, levando toda essa energia até o coronário, para que a Terra se conecte com o Espírito. E agora temos que fazer que o Espírito desça até a Terra para criar uma coisa nova. Sim? Então, o que vamos fazer é trazer toda essa energia da Antártida e meter essa energia em todos os pontos da Terra, sim? Para ancorar, sim? Toda essa frequência outra vez em todo o corpo, sim? A frequência espiritual em todo o corpo. E depois, quando já temos acabado isso, vamos começar com o octaedro, com o dodecaedro planetário. No Polo Norte, sim? Polo Norte, e fazendo assim a mesma espiral que Roma Amor. 2014 foi, sim, 2014 fizemos a espiral de Roma Amor, sim, que é assim, de Madrid, por toda a Ibéria, Itália, acabando em Roma. Sim? O que significava essa viagem é transformar o conceito do sistema social atual, sim? Reconhecendo, sanando, abraçando a história da Inquisição e do Império Romano. O que vamos fazer agora é mais ainda atrás. O que vamos fazer é
abraçar o processo Atlântico, que é a estrutura de todos os sistemas de 15.000 anos de história humana. Sim? E para fazer isso, temos que ir a todo o planeta fazendo o mesmo. Então, 2017, vamos fazer toda essa viagem, desde o Polo Norte ao Polo Sul, sim? Viajando por essas linhas aqui, conectando todos os pontos da Terra. Então, esse vai ser o primeiro ponto que vamos reconectar, que é muito difícil, mas não impossível. O que vamos fazer nessa viagem é fazer uma mudança de frequência de norte ao sul. Fazer assim, como um relógio. Ampulheta? Como fala? Relógio de arena? Sim? Tá. Para mudar as areias do tempo. Sim? Estamos fazendo um outro tempo, então vamos mudar as areias do tempo nos lugares físicos. O que acontece aqui, que é muito legal, é que essa rede que vocês estão olhando aqui está orientada no Polo Norte físico, sim? Mas o Polo Norte físico não é magnético, sim? Não é energético, é físico. O magnético sempre está mudando, sim? 80 quilômetros ao ano, sim? Vai rápido. Então, em 1880, o Polo Norte estava aqui, em Canadá. E começou a viajar assim. Então, o que eu comecei a perguntar é, para fazer uma reconexão do momento exato que em 2024 ingressa essa frequência, temos que tentar saber aonde vai ficar o Polo Norte, sim? O Polo Norte magnético. E, incrivelmente, é a primeira vez registrado na história que os dois estão no mesmo lugar. Em 2024, o Polo Norte vai estar aqui. Nunca aconteceu, sempre está aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. E vai para aqui, a Rússia, Sibéria. Mas em agosto de 2024, que é o ano preciso para fazer essa mudança, vai estar aqui. Então, é o mesmo. Nunca aconteceu nessa história que nós temos agora, o registro. Então, que significa isso? Que é muito mais fácil trabalhar com uma rede, porque já tem muita informação dessa rede planetária. Eu acho que todas as pessoas do mundo conhecem essa rede como o Polo Norte, não porque é a correta, mas porque no 2024 é a rede que todo mundo tem que conhecer. Está planificado assim, não sei, aconteceu. Mas não é o ponto específico. Sempre vai mudando. Mas o ano perfeito é esse, sim? Justo nesse momento. Então, o que vamos fazer aqui mesmo é pegar a energia atlântica, sim? Reconhecer, pegar a informação e mudar a frequência de norte ao sul, sim? Para fazer essa mudança. E todos juntos, nesses pontos, vamos a ficar toda a energia possível para virar a frequência. Sim? Não significa que nesse mesmo ano tudo vai a mudar, mas significa que a consciência planetária vai estar mais flexível, como uma ajuda, sim? Das pessoas mais conscientes, se você acha, das pessoas mais conscientes, uma ajuda para todo mundo, todas as pessoas que vão começar a receber toda essa informação, para que não seja tão forte. Sim? De repente, receber tanta informação para um novo mundo. Então, vamos a flexibilizar a rede. Por que isso? Porque sempre, como eu tinha falado, temos a Sagrada Trindade, 3 coisas fundamentais para fazer uma mudança. Primeiro, é o Pai. Depois, a Mãe. Depois, o Filho. Sim? Então, isso como conhecemos nós? Como frequência, energia e geometria, sim? Sol, luz e forma.
Então, essas três coisas, frequência, energia, forma, sim, geometria, é a chave, sim, para poder fazer uma mudança. Não podemos mudar a forma, não podemos mudar o sistema se antes não mudamos a consciência desse sistema. Mas para mudar uma consciência, temos que flexibilizar essa consciência. Sim? Isso é a frequência. A frequência vai permitir que a consciência possa mudar. Essa consciência, ou luz, vai poder mudar a forma. Então, vai ser um processo de uns 2000 anos, eu acho. Não. Mas que podemos fazer muito mais rápido em 200. Tem 2 vidas mais para fazer. Se vocês quiserem. Alguns vamos ter que voltar obrigados a acabar o que começamos. Mas eu estou 15.000 anos já aqui fazendo coisas, já não vejo a hora para voltar. Então, seguro muito de vocês também. Então, vamos fazer tudo o que possamos agora para depois. Não, esse planeta é muito legal. Então, o que vamos fazer é reconhecer a frequência Atlântida nesses pontos, sim? Reconectar, virar a frequência, sim? Do norte ao sul, e começar todo o cambiamento da frequência social, sim? É o mesmo que a gente fez com Roma Amor, sim? Mas aqui vai ser Atlantis, sim? A frequência da cruz Atlântida, sim? Todos os pontos da Atlântida. Vamos ter que viajar a pontos muito específicos, como o Polo Norte, sim? Que não é muito possível, mas aqui temos um aeroporto pequeno, mas temos um aeroporto. Então vamos fazer isso. Esse ponto daqui, também na África, é um ponto complicado. Paquistão. Aonde não é complicado? Quem? Essa? Não, você mostrar. Agora não é complicado. Quais os mais fáceis? Tudo é complicado? Se o mundo está complicado. Não tem uma razão simples. Pois o Triângulo do Diabo é o pequeno Triângulo das Bermudas, trabalho no Japão. Hawaii, tá legal. Triângulo das Bermudas, aqui. E depois, Brasil. Isso vamos falar. O ponto da abertura, o ponto mais grande da abertura que tem em Sudamérica é o Brasil. Esse aqui, sim, essa linha aqui é uma das caras, faces do decaedro, sim? E o ponto aqui no meio está conectado diretamente com o ponto mais perto, que é o Cabo Frio, sim? Então, aqui é muito difícil aterrissar, não tem nada. Mas o ponto mais fácil é Cabo Frio, sim? Para chegar lá. Então, o que significa isso? Que todo esse território daqui, sim, é um portal. Todo esse território aqui é um portal. Mas, concretamente, o portal é esse. É todo o Brasil. Sim? Então, todo esse território daqui é o ponto de recepção da nova informação. Eu falei disso há uns anos, que é como o coração, sim, que recebe toda a informação da nova consciência.
sim, é um ponto estratégico para a recepção de toda a informação. Então, no ano 2017 vamos fazer um encontro aqui, sim, seguramente no Cabo Frio, para reconectar todos juntos, sim, essa frequência aqui que é da Sudamérica, que é o lugar mais atlântico, sim, que temos perto, sim, da conexão atlântica. O que significa isso? Que nos próximos anos, Brasil vai ser o país que recebe a informação para os Andes. Sim? Lá. Concretamente, se vocês podem ver aqui. Ups. Não conheço essa tecnologia. Dos pontos aqui, com a consciência. Peru. Sim? Peru, Bolívia, toda essa informação do meio que o Brasil ativa a consciência, que é o terceiro olho do planeta, sim, Peru e Bolívia. Machu Picchu, Titicaca, Uyuni, Oruro, sim, toda essa região. Então, é o único ponto que está tocando Sudamérica. Aqui, estamos dentro. Sim? Então, mas depois vamos fazer toda a rede finalizando no sul. Aqui, na Antártida. Aqui não podemos viajar. Então vamos ficar aqui. É o ponto mais perto que podemos viajar. Mas, então, toda essa rede, que é a nossa mesma consciência, alguns de nós vamos fazer fisicamente. Vamos viajar lá, vamos reconectar. Mas nós, a gente, as pessoas, os humanos, todos, somos a consciência viva, sim, da Terra. Então, vocês, dentro do seu corpo, nos seus chakras, também podem fazer essa mudança de frequência. Pensando que em cada parte do corpo da Terra que nós estamos, você não vai olhar essa parte do corpo e enviar energia para lá. Você vai enviar energia para dentro, sim? Para o seu corpo. Porque vocês são um fractal da Terra. Sim? O que vocês vão fazer no seu corpo é o mesmo que nós vamos fazer na Terra. E estão também fazendo a Terra. A Terra mesmo. Então, toda essa viagem, que é um pouquinho complicada, em alguns pontos, vamos ficar todos juntos a intenção de ajudar a uma mudança de frequência na consciência da Terra. Sim? Mudança de frequência na consciência da Terra. Esse é o propósito inicial. Sim? Esse é o mais importante que vamos fazer. Mas também vamos fazer um documentário. Esse documentário é de como a história da humanidade controlou a rede planetária, fazendo uma pesquisa histórica, mas também vamos perguntar a cada cultura que vamos visitar, sim? A expertos, mas também a pessoas na rua, como eles veem o futuro da humanidade numa forma diferente, a perspectiva de cada cultura, sim? Para depois fazer, em conjunto a fundação, uma espécie de projeto ou modelo social que as pessoas de todo o mundo fiquem em informação, não só a criança de uns. Sim? Então, os 2 anos vamos fazer um trabalho de descompressão histórica, de renovação da frequência planetária, sim? Agradecendo, sim, a Atlântida por toda a experiência, mas temos que mudar, sim, alguma coisa diferente. Então vamos fazer essa viagem para isso e também para reconhecimento social, que é o que as pessoas do mundo acham do futuro da humanidade, sim, para fazer um projeto todos juntos, de isso especialmente. Então agora estamos tentando fazer um contato com a ONU
para que nos ajudar também para entrar em alguns países em conflito, sim? Porque um dos países também muito importantes, porque é a conexão com a mãe do céu aqui na Terra, é Síria. Justo agora. Líbano, Síria. Vamos ver o que acontece. Iraque também. Então, vamos tentar de ingressar nesses países também para fazer o que a reconexão que temos que fazer, sim? Porque não pode esquecer em nenhum ponto, sim? Senão queda tudo assim, sim. Então vamos fazer o que podemos. Mas se ainda mais pessoas começam a se somar, sim, nessa viagem, ajudando a difundir, sim, a informação do que vamos fazer, tudo isso nesse próximo ano. Então vamos ter uma rede mais importante de pessoas que vão colaborar com a realização desse projeto. E também o que todos conhecem, o caminho Harrington do ano 2012. Se você lembra mais ou menos como fizemos esse caminho? Não. Esse caminho foi um caos. Sim. Foi um caos porque eu organizei esse caminho em 2 meses. Foi uma viagem de todo o ano. Todo ano eu tive que conseguir o dinheiro para fazer isso, tive que conseguir as visas para fazer isso, tudo numa semana e meia. Mas os planos superiores já tinham tudo organizado. Eles falaram, não, tá tudo certo já, sim, mas eu não vejo nada. Então, eles falaram, não, tá tudo certo, você só tem que mover, sim? Tá bom, então eu movi, em 2 semanas tinha o dinheiro, as visas, tudo, não sei como, mas foi, sim, muito rápido. Janeiro, também férias. Então, consegui tudo isso e começamos a viagem. Mas a viagem foi para aerolíneas, então tínhamos que conectar os voos. Não, agora a Terra me está dizendo que é nessa ilha, então temos que cambiar os bilhetes para ir nessa ilha. Muita coisa, sim. Muito complicado porque sempre era o turismo, tínhamos só 2 dias em cada lugar do planeta para fazer as ativações, então chegava um dia a mudar a frequência do lugar, correr para o lugar ativar, correr para o aeroporto para voar, sim, todo ano, sim. Até a Antártida, que foi muito interessante porque quase morremos lá. Então, sim, mas o avião quebrou na decolagem. Foi muito legal, estou aqui. Então, fazendo toda essa viagem foi muito complicado. E quando fizemos o caminho de Roma-Amor, apareceu uma pessoa que perguntou, e depois do Vaticano, o que vamos fazer? Depois da ativação do Vaticano, o que temos que fazer? Então eu falei, a Cruz Atlântica. Para fazer a Cruz Atlântica, temos que dar toda a volta ao mundo, outra vez, mas com outro sentido. Fazer toda essa reativação e levar toda a frequência, sim, para o câmbio de consciência planetária e social a cada um dos pontos atlantes, para descomprimir a consciência atlântica e reconectar com uma nova consciência. Então, ele falou, e você como vai fazer essa viagem? São 2 anos, eu acho que no carro, porque foi muito complicado no avião. Então, muito caro também. Então, eu acho que eu num carro, fazendo tudo, de Patagônia até Alasca é um barco, a Sibéria, e assim. Não sei se vou voltar, mas vamos fazer. Então, ele falou, não, você não vai fazer isso, porque é muito complicado, não vai chegar nunca, não vai conseguir chegar aos lugares específicos, no meio do Pacífico, por exemplo. Então, ele falou, eu sou piloto de uma aerolínea, sim? Eu tenho um avião. E o avião, eu queria vender esse avião, mas agora sei que esse avião não é para isso, não vou vender. O avião é para a viagem. Então, de repente, temos um avião. Isso se chama cocriação, sim? Para que você possa na prática. Temos um avião para fazer isso. Já vamos fazer uma entrevista com o proprietário do avião. Ele está trabalhando só para a viagem.
Está todo o tempo olhando os aeroportos para fazer a viagem. Então, o que acontece? Algumas pessoas falaram, não é muito isso, que de repente para fazer uma ativação como uma pedra, temos um avião privado. Sim? Eu falava, eu não pedi um avião privado. O universo deu um avião privado, eu queria no carro. Mas o universo falou, não, precisa de um avião. Então, eu disse, ok, tá bom, melhor. Então, o que vamos fazer? Nessa viagem vai ser muito mais fácil, por isso chegamos ao Polo Norte. Nenhuma aerolínea vai lá, mas nós vamos falando. Então, mas é muito complicado voar com um avião privado nos países mais complicados, sim? Então, precisamos da ajuda das organizações, sponsors, que ajudam a entrar aos países, precisamos de muita coisa da ONU e tudo isso. E o documentário também, porque vamos gravar em países também que algumas vezes não se pode. Um dos pontos que teríamos que ir também é Crimeia. Então, todos os pontos estratégicos são em conflito. Então, mas por que isso? Porque o conflito é uma mostra de que o problema está lá. Sim? De que um ponto específico está lá. Sim? Meio Oriente é o ponto mais interessante da frequência universal, sim? Para a humanidade. Então, é o mais importante de ativar, mas sempre está um caos, conflito. É justo por isso, porque é um ponto onde todas as frequências do mundo, como se fala, rola, lá, circulam lá, sim? Então, vamos precisar de muita ajuda, sim? Para fazer essa viagem psicológica de todo tipo, para conseguir fazer essa viagem. Então, esse processo que vamos fazer é trabalhar com a rede geral da frequência da consciência do planeta. Depois, quando já temos feito tudo isso, que é como uma acupuntura na espina, sim, tudo aqui, como uma acupuntura nesses pontos, aqui, sim, aqui, nos pontos principais da Terra. Depois, todos vocês também, todas as pessoas do mundo que estejam em consciência com essa viagem, vão ter que viajar aos pontos dentro dessa geometria, para levar essa frequência. Se nós vamos aqui, nesse ponto, para conectar esse ponto daqui, tem que ter alguma pessoa aqui, outra aqui, sim? Dentro dos pontos. Ou das linhas, sim? Uma linha aqui, por exemplo, essa linha aqui, e conectar com essa linha aqui, em algum ponto dessa linha, sim? Depois vamos falar de que pontos são os específicos mais importantes para fazer toda a rede. Mas é importante um trabalho em conjunto, sim? Não só as pessoas que vamos voar, mas todo mundo, sim? Nós vamos ao lugar mais difícil, mobilizamos lá, e depois todos os outros vão conectando, sim? Vamos, como se tecer a rede? Tecendo a rede, sim? Até aqui, depois lá, sim? Vamos ir falando disso para fazer toda essa rede daqui. Em consciência. Até agora, ninguém fez isso fisicamente. Sempre meditação. Sim? Nós vamos tentar fazer os 2 anos todo físico. Por que físico? Porque trabalhar a frequência dentro da matéria é muito mais forte. Porque nós estamos em terceira dimensão. Sim? Por isso, é muito mais forte se você, com o seu corpo, fica lá e conecta. Sim? Do que pensar no lugar. Sim? Isso ajuda, mas na consciência coletiva, não fisicamente. Então, isso é o que vamos a fazer durante os próximos 2 anos. Tem muita coisa para falar disso, também para responder perguntas disso, de toda a viagem, mas ainda não tem toda a informação. Estamos, nesses próximos meses, vamos tentar fazer toda a informação específica dos lugares, por que fazemos essa viagem, todas as coisas que vamos fazer dessa viagem, sim?
específica que vocês podem fazer isso. Mas 2012 eu tinha 2 meses para fazer isso. Agora tenho 12. Então eu acho que vai ser muito melhor. Não sei. 12 meses para organizar essa. O laço familiar é importante porque muitos de nós vimos aqui na Terra como grupos de almas. Sim? Então, o grupo de alma você pode chamar também de família álmica. Sim? Que não tem por que ser diretamente família. Sim? Pode ser amigos ou isso também. Mas a família álmica é um grupo de almas que vai aprendendo constantemente um do outro. Sim? Isso também está nas raças, nas culturas também. Sim? Acontece o mesmo, mas no grupo fechado, como pai, mãe, filho, avô, tudo isso também. É um processo de acompanhar, sim? O processo evolutivo, a aprendizagem. Mas a estrutura familiar que culturalmente nós temos não vai continuar. Sim? Não vai seguir assim. Por quê? Porque quanto mais consciência temos, desaparece o rol do pai, o rol da mãe, do filho, o papel, sim? Desaparece isso. Daniel, desaparece, sim. Ele é o piloto, Daniel Sharp. Desaparece o papel, sim? O papel nessa obra teatral, sim? Nessa, como se fala? Peça teatral. Sim, desaparece. Então, no futuro da humanidade, todos vamos ser filhos, todos vamos ser pais, todos vamos ser mais isso. Não? A família muda, sempre muda, sim? Já tivemos um momento histórico que era assim. O momento histórico da família foi muito católico agora, sim? Mas o catolicismo está acabando o seu período histórico, então também a família católica, sim, estrutural, também muda. É só um momento na história. Nada mais. Bom, então vamos passar para o próximo bloco, porque a gente tinha mais algumas perguntas, mas já foram respondidas aí no meio. Qual é o papel do Brasil nesse momento de mudança planetária? Você já falou um pouquinho na introdução, mas de repente tem alguma coisa que você queira complementar. No papel, a primeira frequência do Brasil no passado era o ponte para a consciência. Por quê? Porque há 25 mil anos tínhamos 2 civilizações. Uma aqui, Atlântida, e do outro lado, aqui, Lemúria. Sim? Conhecem todos? Sim. Lemúria era uma civilização muito mais antiga e funcionava muito diferente do que Atlântida. Atlântida tem um sistema social, Lemúria não tinha muito sistema social. Funcionava mais como uma colmeia, como se fala? Colmeia de abelhas. Todo mundo sabia o que tinha que fazer. Atlântida precisava de que alguém diga, tem que fazer isso. Então, no meio daqui, de lá, tínhamos todas essas montanhas aqui, sim? Mas nesse momento, Norte América era o Polo Norte, sim? Então ninguém habitava muito lá, sim? Só aqui no sul, no México, eram como os noruegos desse momento, sim? México. Mas aqui estava o Equador, para lá. Então, como estava o Equador aqui, todas as civilizações importantes tentavam de ter o poder no meio do planeta, sim? Porque assim a rotação do planeta, sim? A frequência da rotação cria o magnetismo, sim? Que nós agora conhecemos como a nave Terra, sim? A nave espacial Terra. Como vocês sabem, os OVNIs, sim? Que são assim. Então, eles giram assim, mas não viajam assim, né? Eles viajam assim.
É uma tecnologia diferente. Então, mais ou menos. Então, a Terra também. A Terra gira, e em algum momento vai fazer também. Como o Sol. O Sol vai fazer isso também. Então, para aproveitar essa frequência energética, eles precisavam de ter todo o planeta, toda a conexão do planeta, sim, nessa linha, sim, como se fosse essa daqui, sim, nessa linha daqui, para ter toda a frequência do planeta, sim, e viajar no espaço e no tempo, sim. Se você sabe utilizar essa linha, pode fazer. Atlântida fez. Mas quando eles se desconectaram, a única forma de chegar à reconexão do espírito, porque Atlântida tinha uma reconexão com a Terra, com o universo, mas não tinha uma conexão espiritual quando ela se desconectou da rede magnética. Então, eles tentaram de pegar outra vez essa reconexão frequencial que estava aqui nos Andes. Mas nos Andes era uma frequência lemuriana, sim? Outra coisa. A única forma que eles tinham para vir aqui, o ponte, era Brasil. Brasil e Venezuela. Os dois. Eles viram por aqui e por aqui. São os dois pontos. Então, aqui no norte de Venezuela, era um caminho para chegar ao meio. O rio Amazonas, também para navegando. E por aqui, também diretamente. Então, o Brasil sempre foi uma ponte entre as civilizações atlantes, essas civilizações lemurianas, sim? E também das civilizações, não das civilizações, da frequência universal superior e da frequência universal inferior, como aqui, como tínhamos falado aqui. Sim? Esse ponto. Que antes não estava aqui, mas aqui. Então, essa frequência daqui, do Brasil, tem o propósito de ser as portas entre humanidades, as portas entre as raças, as portas entre a criação de novas humanidades. Sim? É o ponto onde as pessoas do norte passam ao sul, as pessoas do este ao oeste. É um ponto também da riba e abaixo. Sim? É um ponto de reconexão, de união, para fazer algo novo. Então, o propósito passado e futuro do Brasil sempre é ser uma porta aberta como o coração, sim? Uma porta aberta para receber os povos, unir os povos e fazer uma outra coisa. Esse é o propósito geral, sim? Geográfico do Brasil. Que, mientras todos esses outros países aqui nos Andes têm o propósito de reconectar com o ser, com o espírito, e ancorar o sistema espiritual na Terra, sim? Que chamamos do Novo Tibete, sim? O Novo Tibete, sim? Isso daqui é como a Nova Índia, sim? A Índia é a porta do Tibete, sim? É uma coisa assim. Esse é o Tibete, aqui é a Índia. Então, a Índia recebe todas as informações de todos os povos para que você, quando se reconhece com todos e forma um, possa vir Nepal e Tibete reconectar com você. Esse é um propósito geral. Onde estava a Atlântida? Para aqui. Rô, só aumenta um pouquinho a temperatura ali atrás, por favor. A próxima pergunta, então. Qual é a função específica do Rio de Janeiro e da gente que vive aqui nesse processo e aumento da frequência do planeta? O papel específico de Rio é o coração do Brasil. É o ponto inicial que abre as portas. É o coração, representa. Temos os diferentes chakras do Brasil, mas aqui, nesse ponto, está justo aqui no Rio, sim? Então, o propósito do Rio de Janeiro, que
que é o ponto que mais conexões tem com a janela para o universo, sim, é abrir as portas do coração para uma nova terra, sim. É por isso também que o símbolo do Cristo ajuda muito a saber isso, sim. Sim. Então, esse é o coração, é as pessoas que têm o propósito de abrir as portas e janelas, sim, para uma nova humanidade. Não vai ficar aqui a humanidade, por aqui ingressa, sim? Por aqui é recebida, sim? Dá a bem-vinda para a nova humanidade. O próximo bloco, então, a gente passa para encarnações, alma, espírito e karma. Tem um montão de perguntas sobre isso. Estão todos preocupados, né? Muito legal saber o papel do país, mas o que passa depois? Para eu saber como voltar. Bom, vamos lá. Tem uma pergunta que a professor gostaria de ouvir você. Como você entende a morte e como é que é a relação alma, karma, reencarnação? Como você explica isso? Isso, só complementando, aliás, a gente tem até o PDF já traduzido pelo grupo com o primeiro livro do Matiz, que fala bastante sobre esses pontos. Tá? Então, primeiro, diferença entre espírito, alma e corpo. Sim, importante. O espírito é a consciência divina. Sim, consciência divina. Não temos muitos espíritos. Temos só um. Sim? Um espírito com muitos raios. Sim? Como o Sol. Tá? Então, vocês aqui, o seu espírito de cada um de vocês é S. Mas o espírito é um só. Okay? Um só. Então, somos muitos espíritos que conformamos um. Sim? Que alguém chamou de Deus. Sim? Para que vocês lembrem. Deus somos todos. Sim? Então, o espírito. O espírito é a frequência. Então, quando a frequência começa a vibrar mais alto, aparece a energia. A energia é a alma. Sim? Diferença. Frequência é a consciência espiritual. Energia é a alma. Que é a alma? É o ponte. A ponte da experimentação. É a energia que cria, que faz a criação. E depois temos a geometria, que é o corpo. Sim? Tá? Então, tudo isso não é diferente a isso. É uma projeção. Sim? Então, o seu corpo é uma projeção da alma, da consciência da alma, e a alma é uma projeção da consciência espiritual. Sim? É tudo mesmo em diferentes frequências. Então, que é a encarnação? A encarnação é um espírito reconhecendo que tem que experimentar. Quando reconhece que tem que experimentar, começa a criar a alma para criar a experiência. Sim? A experiência tem que ser integrada e quando integra, transcende. Quando transcende, volta à alma. Quando transcende a alma, volta ao espírito. Sim? Todos esses são as dimensões de perspectiva universal. Todos os caminhos para fazer a experiência. Descendo de frequência, isso não é descendo do céu, que confundimos isso há muito tempo atrás. Sim? Descer não é do céu à terra. Descer é densificar a frequência. Sim? Você compreende? Sim? Densificar a frequência significa experimentar os diferentes níveis de perspectiva. Sim? Então, eu experimento o gás, sim. Gás, energia, matéria,
sou uma planta, um animal, humano, extraterrestre. Por exemplo, sim? Mas extraterrestre também daqui ou aqui. Depende do que extraterrestre seja. Então, nós vamos densificando até a experiência para fazer a integração e a transcendência. Sim? Mais ou menos assim. Então, para fazer esse caminho, nós temos que convertir, que transformar o conhecimento em experiência, sim? Em desconhecimento. Ou seja, eu tenho que esquecer tudo. E depois tenho que lembrar tudo. Sim? Então é experiência e integração, sim? Da experiência. Quando eu vou descendo de frequência, aqui, quando eu vou descendo a frequência, o que eu estou fazendo é criar aprendizagens. Muitas aprendizagens. Sim? Aprendizagens que vou ensinar, não sei como diferenciar. Ensinamento, sim, ensinamento e aprendizagem. Sim? Tá? Então, eu aqui vou experimentando o que vou aprendendo. Isso aqui nós chamamos de karma. Por que karma? Karma significa em sânscrito pó. Tá. Isso. Então, o que significa isso? São todas as coisas que vamos carregando na alma para aprender. Sim? Então, vou carregando. Eu, por exemplo, digo, sou espírito. Sim? Eu sou consciência. Mas quiser saber que essa é energia. Então, fico energia. Sim? E depois, que começa a energia, o que eu posso fazer? Então, converto num sol. O que eu posso fazer eu como um sol? Então, exploto, sim? E faço planetas. Depois, o que eu posso fazer com os planetas? Então, eu vou a investigar. Então, o que eu posso fazer nesse planeta? Exatamente. Vou dentro do planeta e começo a criar a floresta. Sim? E depois, como é ser uma árvore? Vou na árvore. Sim? Assim. Depois, eu cansei de ser árvore. Então, crio um animal. É o animal humano. E assim. Sim? Essa é toda a experiência. Mas o que acontece depois? Que toda essa experiência temos que integrar. Então, depois eu fiz tudo isso, eu falo, ok, já tenho muita experiência, mas por que estou fazendo isso eu? Sim? Eu esqueci porque estava fazendo tudo isso. Então, começa a pesquisa de por que eu estava fazendo tudo isso. Sim? Porque a frequência é tão densa, que eu não posso ter conexão com a consciência espiritual completa, sim? Que é tudo. Como eu não posso ter essa consciência espiritual, porque estou concentrado num ponto mesmo, então é muito complicado. Então começa a pesquisa. Por que eu sou isso? Que sou? Sim? Por que as plantas, tal coisa? Por que? Sim? Mas o problema aqui é o karma. Porque eu falo, tá bom, agora eu quero voltar. Sim? Eu quero voltar. Mas quando eu pergunto por quê, o que acontece aqui na integração é, você já compreendeu por que elegir, como é? Escolher, por que escolheu isso? Você lembra por que você é filho dessa pessoa? Por que você escolheu essa relação? Sim? Então, sempre para voltar, você tem que ser consciente. Ser consciente. Então, nessa consciência, o karma é o que faz o seguinte. Eu quero ir nessa luz. Então, a consciência, para aí. Sim? Você sabe o que é essa luz? Você sabe o que é agora você? Sim? Que está carregando muito peso de trás, que você não pode voar, sim? Se tem tanto peso. Então, o que é o karma? O karma é a aprendizagem que não temos aprendido ainda. Sim? Então, sempre
temos que voltar. Temos que voltar uma e outra vez até que compreendemos e integramos a experiência. Sim? Isso é o que chamamos reencarnação. Reencarnação é quando eu estou aqui dizendo, eu estou praticando isso. Não sei porquê, não sei porquê, não sei porquê, eu morro. Morri, fez assim, vi toda a integração de lado, esqueci tudo isso, sim? Esqueci todo esse processo, não pode ser. Sim? Então, volta aqui como espírito, o espírito disse, e agora o que vai fazer você? Volta, volta, sim? Tem muitas coisas para acabar ainda, sim? Para fazer. Então, fala com a alma para voltar. Sim? Reencarnação. Encarnação, reencarnação. O infinito. Sim? Reencarnação. Uma e outra vez, até que você compreende todo o que esqueceu que estava praticando. Sim? Então, karma não é nada malo, não é nada ruim. Sim? É só aquilo que não conseguimos compreender ainda. Sim? Mas se não compreendemos nessa vida, vamos ter que compreender na outra. Não porque alguém aqui fala, você tem que voltar. Sim? Senão porque eu, quando volto aqui, digo, esqueci tudo isso. Sim? Eu quero voltar. Sempre que você nasce outra vez, é porque você quer voltar. O universo não julga. Sim? É você mesmo que julga. Então, ninguém vai falar, você tem que voltar a fazer isso. Sim? Se alguém fala isso, é você mesmo no espelho. Sim? Dizendo isso para escutar melhor, sim, o que está pensando. Então, essa é a relação karma, reencarnação. Sim? É uma aprendizagem constante. Quando você pode fazer isso 5 vezes e fazer tudo legal, tudo bem. Chega lá, já fez tudo. Já fez tudo. Experimentei tudo na glória. Mas para transcender tudo isso, tem que esperar a todos. Sim? Por quê? Porque todo sou eu. Eu sou todo. Então, quando eu volto aqui, eu falo, todos os outros que? Sim? Todo o outro corpo que sou eu. Sim? Que faz? É como quando você caminha muito e sua mente sabe, eu posso chegar lá, mas a perna fala, não posso mais. Sim? Então, por que isso? Porque tem um montão de muitos seres que não estão preparados ainda para chegar onde eu sim estou preparado. Sim? Então, quando eu chego aqui, falo, tá bom, eu vou voltar para ajudar. Sim? Eu vou fazer como como se fala? Um empurrão. Sim? A ver se vamos todos juntos. Sim? Então, eu volto só por gosto, sim? Porque falo, tá bom, vamos fazer alguma coisa. Sim, vamos ajudar. Sim? Você compreende? Então, quando eu volto, preciso dar ao menos um karma. Sim? Porque não posso nascer sem uma experiência. Compreende? Então, não tem ninguém aqui na Terra sem karma. Nem Jesus. Jesus, pior ainda. Sim? Karma humano, toda a humanidade. Sim? Então, todo mundo tem um karma. Grande, pequeno, mas tem um ao menos. Sim? Senão não pode nascer. Alguma coisa você está aprendendo. Sim? Não é ruim isso. A pessoa escolhe nascer como homossexual, isso acontece por acaso? Isso acontece por acaso? Não, você escolhe tudo. Sim? Todos escolhem. Então, é isso mesmo. Aqui. Você, cocriação, existência, sim? Propósito, cocriação, sim? O propósito é a parte masculina, sim? Masculina, daqui vá. Cocriação é a feminina. Então, eu posso escolher ser alguém que faz o propósito, ou alguém que faz a cocriação, sim? Ou posso fazer os dois, no meio, sim? Então, eu posso escolher, nessa vida eu vou tentar fazer as duas coisas, sim? Em todo sentido.
Então, se eu vou fazer tudo em todo sentido, vou aqui. Mas tem algumas pessoas que vão aqui e esquecem isso e isso. E ficam só com a alma. Sim? A alma é muito emocional. Então, ficam aqui. Mas se você acha as três coisas no meio, é homossexualidade também. Sim? Porque significa ter as duas energias numa. Sim? Então é uma coisa que se escolhe também. Sim. A gente pode usar o livre-arbítrio para decidir se a gente vai aceitar essa expansão e se a gente vai ficar na 3D ou a gente já escolheu isso antes, e como é que é quando a gente nasce? A gente ainda tem o livre-arbítrio aqui ou isso já acabou no momento que a gente encarnou? Isso aqui é o livre-arbítrio no espírito. Sim? Isso aqui é o livre-arbítrio no corpo. Tem, sim. Isso. Por quê? Quando você tem uma frequência muito elevada, a expansão é tão grande que a possibilidade é muito maior. Quando a consciência é muito mais densa, os limites são muito mais concretos. Então, as possibilidades são muito menores. Sim? Então, esse é o livre-arbítrio do espírito. Esse é da alma. A alma está condicionada por o propósito que o espírito quiser experimentar. E aqui temos o corpo, sim? Que é a experiência mais densa. Então, nesse ponto aqui, nós temos livre-arbítrio, mas não sempre. Por quê? Porque nós, tudo isso aqui, o escolhemos aqui. Quando tínhamos a possibilidade de olhar tudo. Olhamos tudo, então reconhecemos que a guerra, a paz, são só perspectivas. Não é nada diferente, é tudo igual, é todo o mesmo. Então eu escolho aqui, tudo que eu vou viver aqui. Eu programo aqui, tudo que eu vou viver aqui. Quando eu estou vivendo, eu só estou experimentando um pouquinho de tudo isso que eu olhei. Sim? Então, ao livre-arbítrio, você o tem fora daqui. Por quê? Porque depois, nesse momento, você está condicionado por toda a matéria. As estrelas, os planetas, a cultura. Muita coisa condiciona constantemente. Sim? Quando você está na alma, o condicionamento é muito menor, porque não tem cultura. Sim? E não tem estrelas. Tem muito poucas estrelas. Sim? Tem mais luz. E aqui não existe nas estrelas. Não existe cultura. Sim? Então, não tem limite. Por isso, tudo que você está vivendo aqui tem muito poucos momentos em que você pode ter o livre-arbítrio. Que são, se não me equivoco, quando você tem 3 anos, se você posso elegir, 3 anos, aos 14 anos, aos 7 anos, aos 21 anos, aos 33 e aos 52, eu acho. E depois aos 80, não lembro bem, 80 e não sei qual. Por esse caso, se está no 80, fez todos os dias. Todos os anos. Não sei, não lembro bem. Mas essas são as datas, os anos que você pode ter um livre-arbítrio maior dentro da vida. Sim? A única forma de você ter livre-arbítrio aqui constantemente é se você conecta a alma e o espírito constantemente. Sim? Um ser espiritual muito conectado todo o tempo, que cocria todo o tempo. Sim? Todo o tempo co-criando, tudo o que faz, sai, sim? Todo o tempo. Nesse momento você tem livre-arbítrio. E ainda, você escolheu essa realidade. Sim? Então, não tem muito livre-arbítrio. Mas eu prefiro ter
não ter livre-arbítrio aqui, porque se eu tivesse livre-arbítrio, eu estou fazendo aula também em português, se eu tivesse livre-arbítrio aqui, seria a minha personalidade a que escolhe, sim? A minha personalidade é assim comparada com o meu espírito. Então, se eu escolho perto do espírito, vou ter algum problema depois, porque vou desconfigurar todo, sim? Porque a personalidade é muito corta, sim? Então, essa relação entre livre-arbítrio aqui e no outro. Para ter o livre-arbítrio aqui, temos que reconhecer que essa programação foi escolhida por nós, sim? Não por outro. E você poderia falar um pouco sobre os contatos entre nós da superfície e os intraterrenos ao longo da história e hoje em dia? 3 tipos de cultura aqui na Terra: intraterrenos, terrenos e extraterrenos. Sim? Os extraterrenos foram os primeiros em chegar. Sim? Os extraterrenos foram terrenos no momento, mas depois eles mesmos decidiram de fazer outra coisa e começaram a fazer bases intraterrenos dentro da Terra, para que nós, a gente, poder habitar aqui na Terra. Sim. Então, somos 3 culturas, mas as 3 vimos do mesmo lugar. Sim? Então, aqui estamos todos juntos, mas os intraterrenos não são diferentes de nós, sim? Os extraterrenos tampouco. Nós somos o resultado entre elas 2. Sim? As bases intraterrenas estão aqui muito antes que a humanidade mesmo. Os extraterrestres viram aqui para fazer uma espécie de experimentação, como fala? Aspas, entre aspas. Uma espécie de experimentação em que a alma delas tinha experimentado muita coisa, mas por separado, sim? Tinha experimentado isso. Mas elas queriam saber o que acontece quando fica tudo junto, sim? Por quê? Porque a única forma de voltar é a integração. Então, se nós estamos aqui fazendo coisas diferentes, temos que unificar tudo numa experimentação para voltar. Sim? Então, o que é esse planeta? Um planeta escola. Um planeta escola em que todas as raças viram aqui para experimentação. E muitas delas ficaram no centro da Terra, nas cavernas da Terra, para ajudar o processo de elevação frequencial aqui na Terra, em caso de que a humanidade não a consiga. Sim? Temos 25 mil anos aqui na Terra. É pouco para uma humanidade, mas 25 mil anos para tentar elevar a frequência de todo o planeta. Cada vez que a gente começa a descer a frequência, eles mantêm a frequência, sim? Para que a Terra não acabe. Sim? Mas não podem interferir com nós. Sim? Porque o propósito é que nós, a gente, somos dentro todos eles. Então, a única forma de que eles reconheçam que podemos integrar é se o fazemos nós, não eles. Não entendi. É como uma escola que funcionaria bem, agora não. Uma escola em que o professor dá uma coisa para o aluno, sim? Os alunos, sim? Para os alunos, e os pais, mais os professores observam que eles aprendem com isso, sim? Mas não é aprendizagem se você fala, não, assim não é. Sim. Compreende? Sim. Sim? Você tem que olhar se ele consegue fazer o propósito, se ele consegue entender, sim? Para que isso, como utilizar, como pode ajudar os outros com isso, sim? Então, a Terra é isso. A Terra é o objeto
não é objeto, um é ser. E nós somos ela também. Mas, por isso, é diferente. Vamos falar da sociedade, por exemplo. Sim? Eles entregam a sociedade para a gente. Entregam a sociedade e nós tentamos de interpretar para que é a sociedade. Sim? Qual é o propósito da sociedade? Como utilizo a sociedade? Sim? Mas eles estão observando como as crianças estão tentando de fazer isso para saber se os filhos estão capacitados para integrar todos os adultos que estão olhando. Sim? Porque o pai está como, não sei se vai conseguir. Sim? Isso é um reptiliano. Por exemplo. Um reptiliano, um draconiano, estão assim como, não sei. Sim? E o pleiadiano, tu puedes. Sim? São raças diferentes que tá, como a mãe, sim? O arturiano dizendo, assim não... Sim? Uma coisa assim, sim? Então vamos fazendo o que eles podem, sim? Mas não podem interferir diretamente com nós, sim? Para que seja um verdadeiro aprendizagem. Isso.